Boa noite. Boa noite. Boa noite, deputada Florestan falando. Boa noite, Florestan. Boa noite, todo mundo. Eu enxergo vocês bem pequenininhos, porque eu estou através de um telefone, então me desculpem se eu não cumprimento devidamente a vocês, mas eu estava ouvindo essa análise política e gostando muito de ouvir. Obrigado. Olha, está aqui o Miola, o Jefferson Miola, que acho que você conhece. Com certeza. Um abraço. Um abraço para ti, Maria. Bom te ver. Um abraço. Sara Góes. A Sara, um abração para você, querida. Tudo de bom. Abraço. Ô, Florestan, eu estou em Fortaleza, mas a irmã da deputada virou cearense. É verdade. Né? Esse povo é um lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso. Isso mesmo, sabe? Ela é nossa agora, exatamente. E com muita alegria. Bom, a Sara vai passar uma fala do presidente Lula no evento que ocorreu hoje, né, sobre a questão da luta contra a violência às mulheres. O presidente também anunciou medidas para obrigar as plataformas a retirarem do ar, serem responsáveis por isso, homens e pessoas que façam ataques contra as mulheres. Vamos ouvir a fala do presidente, então, né, Sara? Como é que a gente vai vencer essa coisa se não for na educação? Como é que a gente vai preparar um menino de 6 anos de idade numa creche, que ele não é melhor do que a menina, que ele não é mais poderoso do que ela? Isso pode ser ensinado pela professora ou pelo professor. Uma criança bem ensinada, ele vai ensinar o pai e a mãe. O pai e a mãe vão ter vergonha de brigar na frente do filho. Vocês percebem que a tarefa é muito mais do que fazer um monte de lei. Até porque se a gente fizer uma lei que vai decapitar quem for violento, ainda assim continua a violência. O que faz um cara no Ceará, na cidade do companheiro aqui, em Quixaramubim, o cara decepar a mão de uma mulher? Por sorte tinha o SAMU, que por sorte tinha gelo, que por sorte pegaram a mão da mulher, colocaram no balde, levaram para o hospital e conseguiram reimplantar a mão da mulher. Agora, o que faz um homem fazer isso? A não ser 2 doenças graves: a ignorância e a falta de educação. A humanidade avançou, o mundo do trabalho mudou, o mundo da escola mudou, a nossa vivência pessoal com a internet mudou. Ninguém é mais o mesmo. Ninguém é mais do mesmo depois da internet. Então nós temos que ter um processo de reeducação. Como é que a gente cria a nossa família? Como é que a gente educa as nossas crianças? É todo um processo. Me assusta muito a autonomia, que é muito importante, que nós brigamos por ela, que as pessoas têm. Antigamente as pessoas esperavam um jornal à noite para saber da notícia. Hoje a notícia chega primeiro do que o jornal. E o cara faz a sua própria opinião. É esse mundo novo que nós precisamos aprender a viver e a educar os nossos filhos. É esse mundo novo. Se uma criança chorar, não dê um celular para ela, dê um carinho, dê um chamego, dê um beijo, pegue no colo, vamos dar um pouco de calor humano. Então, hoje eu quero, não tente você perceber que eu não levantei para te abraçar quando você falou, porque senão eu pensei a falar isso aqui, olha, isso é proteção, isso aqui o Lula está fazendo, sabe, proselitismo com a mulher dele. Mas eu quero te dizer que eu estou orgulhosa de você estar assumindo a postura que está assumindo no controle desse pacto contra a violência contra a mulher. E a Maria Helena também. Se você, querida, se você e as mulheres colocar isso na vida de vocês como um compromisso. É isso, gente. Aí, deu pra ouvir, eu não sei né? se vocês escutaram bem, mas quando ele fala assim, eu não te dei um abraço, ele está falando da Janja, porque eu acho que teve uma hora que o som falhou um pouquinho, né? Bom, tá aí. O presidente Lula assinou 2 decretos que criam novas regras para a atuação
das redes sociais, como as Big Techs aqui no Brasil, né? E entre esses decretos, né, tem algumas propostas importantes, né? Por exemplo, passa a existir a possibilidade de responsabilização, em alguns casos, mesmo sem ordem judicial, para remoção de conteúdo. O outro decreto traz medidas para a proteção das mulheres contra a violência na internet. Deputada, queria que a senhora analisasse aí esses decretos e esse posicionamento do governo federal em defesa das mulheres. Esses decretos são muito importantes, mas em tudo que a gente viu, e até escutando agora o pronunciamento do presidente Lula, que a Sara trouxe de uma forma muito, muito importante, eu considero, escutando, eu estava ali, eu acho que ele fez um pronunciamento de uma densidade, de uma potência, que carregam duas características que eu gostaria de destacar. Primeiro, que não é o presidente da República, que está falando sobre enfrentar a violência que as mulheres sofrem. É a primeira vez que o presidente da República trata desse tema. É a primeira vez que considera, reconhece que mais da metade da população brasileira está mais sujeita à violência e à morte por ser mulher. Isso é digno de muitos elogios para o presidente Lula. O segundo aspecto que eu destaco, então, é justamente o conteúdo das medidas, porque ele fez o lançamento e agora, com 100 dias, fez uma prestação de contas que foi compartilhada, então, entre a parte do Executivo, a parte que a própria Janja fez, a parte legislativa que o presidente Hugo Mota fez e toda a dimensão do Judiciário. No Judiciário, a gente já viu um avanço, que é a redução do tempo médio para acessar a medida protetiva de urgência, que caiu de 3 dias para 1 dia, com a recomendação do STF e do CNJ. Agora, no Legislativo, a gente viu, aliás, a aprovação de leis que nasceram no Rio Grande do Sul, aproveito para citar diante do Jefferson aqui, porque nós fizemos o ano passado todo uma pesquisa, um estudo acerca das causas e das consequências e da ausência de política pública do feminicídio. E eu sou autora da lei dos órfãos do feminicídio, que garantiu a pensão especial que o presidente Lula já assinou, enfim, já está plenamente em vigor. Então, a gente sente que, com o nosso trabalho, o parlamento também pôde mostrar, porque as mulheres aqui legislaram, por exemplo, sobre o vicaricídio, que é matar a criança. Então, o ano passado e esse ano, do ponto de vista dos poderes, nós realizamos, e o Executivo nem se fala, porque redesenhou o Disque 180, interligou o 180, está criando iniciativas e, principalmente, assumiu a lei da tornozeleira, que o governo federal já comprou 20 mil e pretende comprar mais tornozeleiras eletrônicas para o monitoramento de agressores e segurança da vítima. A vítima fica com um sensor e a tornozeleira está emitindo o sinal também. Ou seja, quando se aproxima do sensor, a vítima sabe que o algoz está se aproximando, mas também na central de polícia, ali também se identifica que é a tornozeleira que o fulano está usando, que está se aproximando e dispara viatura para o atendimento. Ou seja, é o governo federal que está construindo política para o enfrentamento ao feminicídio no Brasil. Deputada, a senhora foi vítima de violência dentro do parlamento, né? A gente lembra do caso do Jair Bolsonaro, que até acho que perdeu, né, a ação que você moveu contra ele. Mas eu queria passar para a Sara, porque a Sara mora no Ceará, onde essa mulher teve as mãos cortadas, né, Sara? Uma coisa de uma violência incrível. E a família Bolsonaro nunca tratou muito bem as relações na relação com as mulheres, né? Inclusive o filho, ele disse que teve 5 filhos ou 4 homens e ele fraquejou e teve uma mulher. Mas enfim, Sara, qual a questão aí? Assim, inclusive, assim, o Ceará, infelizmente, ele é uma referência de violência contra a mulher, né? A gente tem aqui casos terríveis. Maria da Penha, que foi uma sobrevivente, né, deu nome a essa lei tão importante, e recentemente, a deputada sabe disso,
A capital quase foi governada ali pelo André Fernandes, e não foi porque aos 45 do segundo tempo surgiu um vídeo dele fazendo piada com feminicídio, né, que é um assunto que faz tão mal para a gente, né? Então, me parece que a violência contra a mulher é um assunto, tem se tornado um assunto, um ponto nevrálgico aí na questão política. A gente não pode exibir o vídeo, e eu até falei para o Florestan que eu fico muito constrangida, né, com aquela situação que a senhora viveu. O máximo que a gente pode fazer para que as pessoas lembrem do caso é uma montagem aqui, né? Foi uma situação de extrema violência, e a gente está trazendo isso aqui, deputada, porque o filme, apesar de ser um grande esquema, né, absoluto esquema, como diz o meme, ele está servindo, ele deveria servir, né, ele teve essa intenção de servir como uma falsificação histórica da vida política do ex-presidente. E eu vou dizer isso através de evidências. Isso aqui é uma página do roteiro do filme do ex-presidente, em que esta cena que vocês viram agora é retratada de uma forma completamente fantasiosa. Nessa cena, não vou ler tudo para vocês, uma parlamentar com aparência intelectual, como se fosse ofensivo, né? Que no caso é a deputada Maria do Rosário, chamada Glória, ataca o ex-presidente. Inclusive, ela o agride, que é completamente diferente da versão real que a gente assistiu aqui, né? Que ele a agrediu. Inclusive, teve esse trabalho aí da segurança. Me pareceu muito estranho, né? Porque eles colocam panos quentes na situação, dão risada e fica por isso mesmo. Eu queria que a senhora comentasse essa tentativa de falsificar uma história tão recente. Eles são especialistas em fazer isso com a ditadura militar, mas essa história é muito recente, né? Sara, primeiro eu quero agradecer a delicadeza tua e do programa por não passar o vídeo e colocar as imagens dessa forma. Muito obrigada. Eu realmente acho que nunca vivi esse grau de delicadeza em um veículo. Porque às vezes as pessoas nem avisam e realmente existe um sentimento de dano moral diante desse vídeo. Eu nunca deixei de ver a violência existente ali. Por mais que milhares de vezes, milhões de vezes, isso alguém já tenha visto. Porque, na verdade, a atitude ali é atitude de constrangimento, é uma atitude de violência. E eu ganhei a ação por danos morais. E naquela ação por danos morais, quando eu recebi o recurso, foi muito atrasado, até chamou muita atenção, tinha dobrado o valor, chegou a R$20 mil, agora vocês vejam. E eu peguei, dividi em cheques que eu pedi no banco, e nós fizemos um ato no mesmo Salão Verde, no mesmo lugar onde essa cena acontece, com os movimentos de mulheres que receberam esse dinheiro da indenização que seria minha. Então, eu sempre olho para essas cenas pensando uma coisa: o que me fez sobreviver politicamente e até na ordem assim da saúde mental, de uma humilhação pública, porque a humilhação pública adoece as pessoas. Se a humilhação, de um modo geral, já gera adoecimentos, a humilhação pública para as mulheres, de um modo geral, é o mesmo que as mulheres que em outros lugares, no local de trabalho, ou tantas vezes na vivência doméstica, sofrem violência, elas não querem que ninguém saiba. Porque tem a dimensão cultural da responsabilidade. Como isso aconteceu comigo? Mesmo que eu nunca tivesse falado com essa pessoa em público, então foi um enxovalhamento público. E isto, no entanto, eu transformei, e é isso que eu quero comentar com vocês. Eu transformei com as mulheres, conversando com as mulheres, desde as mais próximas, até as mulheres de um modo geral, que ficaram indignadas com isso, eu senti que aquela ofensa não era só comigo, era com todas, né? Porque esse sujeito, ele tratou, e isso eu preciso dizer, o estupro ali como algo que poderia ser um prêmio a uma pessoa. Ou ele tratou o estupro como algo que ele escolhe quem é estuprável ou não. Isso dá direito a todos os homens de fazerem isso quando uma liderança política faz. Então, se eu cheguei a essa conclusão, eu pensei, como deputada federal, que não seria esse sujeito que me faria
desistir nem das causas, nem de quem eu sou, nem da representação que eu faço. E ao decidir, entrei judicialmente, com apoio de advogados, do César Brito, de mulheres incríveis, entrei judicialmente e ganhei por danos morais. Mas a denúncia crime, ele se livrou. Porque, na verdade, o Fux ficou responsável por muitos anos de julgar, e no período que ele virou presidente da República, ele não pôde julgar, porque ele era presidente da República. Mas quando devolveu, a interpretação do Fux foi de prescrição. Então, por isso é que ele não foi julgado no crime, mas não significa que foi absolvido, e foi condenado no civil. Agora, se ele conta essa história de um jeito errado, obviamente eu jamais vou tentar uma censura prévia a qualquer coisa, por mais que eu abomine. Mas, de toda forma, também não permitirei que qualquer situação jocosa que seja vinculada à minha pessoa ou que, de alguma forma, identifique essa situação, eu, oportunamente, no momento que essa obra estiver colocada, então, eu vou, enfim, buscar judicialmente. Não sei se vai sobrar algum dinheiro para pagar as indenizações, se houverem, porque o Eduardo Bolsonaro precisa de uma mansão nos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro comete as coisas mais absurdas aqui e precisa pagar os advogados, talvez, ou pagar. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que se eles tentarem alguma coisa em nos ridicularizar, nos colocar de uma forma inadequada, e isso vincular a minha pessoa, eu tomaria providências judiciais. Muito obrigada. Viola? Rosário, boa noite mais uma vez, que bom te ouvir e com toda a tua lucidez e também essa ressignificação para ti subjetiva sobre esse episódio dantesco do qual tu fosse vítima daquele monstro chamado Jair Bolsonaro. Mas voltando ao tema do pacto contra o feminicídio no Brasil, Rosário, tu comentaste que o governo tem feito bastante, isso é uma verdade, em relação a políticas de proteção das mulheres no país, mas a despeito disso, o feminicídio no país aumentou. Né? O ano passado cresceu em relação ao ano anterior, e nós convivemos com uma situação que é uma situação vergonhosa de um estupro a cada 8 minutos, né? Fora outras realidades que nós desconhecemos de toda a sorte de violência e abuso que é praticado em relação às mulheres. As maiores vítimas dos estupros são crianças com menos de 14 anos de idade, e elas são revitimizadas quando elas, inclusive, têm sonegado seu direito ao aborto legal, não é? Então, eu te pergunto assim, o que falta, né, para nós darmos um salto? E eu tomo a primeira frase que o Lula fez, que ela denota talvez uma falta de ativismo mais institucional, mais pesado, que não precisa de dinheiro orçamentário, quando ele diz, como é que a gente vai convencer desde uma creche, uma criança, que ela não é um menino, que ela não é superior a uma menina, que ela é mais forte que uma menina, que ele pode agredir. Não está faltando aqui um grande empenho de concertação, que não depende de orçamento, depende de construção de consciência nacional, envolvendo universidades, creches, as escolas, sistema educacional, sindicatos, empresas. Não falta algo para o governo, através do Ministério das Mulheres, materializar políticas concretas do cotidiano que atinjam, sobretudo, os homens que são os perpetradores dessas violências, no sentido de construir uma consciência pública nacional em relação a esse vexame vergonhoso que nós temos da violência contra a mulher? É uma excelente questão, complexa, com multifacetada, mas uma excelente questão. E eu creio que é coerente a hipótese que tu levantas de se buscar também mecanismos de uma formação cultural diferente dessa que nós estamos, da matriz sobre a qual nós nos assentamos como cidadãos e as masculinidades se formam. Toda essa matriz escravocrata, violenta, essa matriz patriarcal que nos definiu um lugar não apenas diferente, mas menor, hierarquicamente submetido. Estar num ambiente parlamentar ou institucional é também enfrentar essa realidade, porque esses lugares não são iguais para os homens e mulheres. Eu não falo da infraestrutura, eu falo do uso da palavra, de ocupar postos de liderança, de efetivamente participarem do poder. As mulheres não estão no poder nem quando a Dilma Rousseff esteve. A Dilma foi ela própria atacada de uma forma misógina
e violenta. E está na forma com que mobilizaram setores contra Dilma, está a misoginia, que foi despertar o ódio contra a mulher para que as pessoas se mobilizassem contra ela, não apenas por uma opinião política, isso eles queriam, mas porque era mulher. Porque uma mulher não poderia, subjetivamente, a direita construiu isso, uma mulher não poderia estar na presidência da República. Para muitas pessoas, despertaram o machismo, despertaram o ódio. E eu digo a vocês uma coisa, eu quero concordar com Jefferson no seguinte aspecto. De um lado, nós precisamos fazer uma abordagem cultural, de outro, em políticas públicas. As políticas públicas sozinhas não vão resolver, por óbvio. As mulheres, só com políticas públicas, sem a dimensão da formação cultural, da masculinidade e dos lugares que mulheres e homens ocupam na família, na sociedade, nas instituições, sem trabalhar a dimensão cultural, nós não vamos superar o feminicídio. Nós vamos ampliar a violência e aí eu creio que as duas questões se colocam, Jefferson, uma dimensão prática, como vai ter tornozeleiro, né? Ou a delegacia da mulher, ou como é que o CRAS e o CREAS identifica em quem busca o direito social se existe a condição de violência, os agentes comunitários de saúde, e, sobretudo, a política educacional. Só que, gente, não percam de vista uma coisa. Nós vivemos um tempo de fascismo. E na educação, o debate que a direita e a extrema-direita produziram, de que as escolas eram partidarizadas, de que os professores e professoras são doutrinadores e doutrinadoras, de que, entendeu? Ataque o seu professor, grave o seu professor, mostre que essa professora não é boa, aprove, e a pressão sobre nós, que nós conseguimos impedir, mas a proposta deles, aprovem a tal do escola sem partido, que era, na verdade, um cartaz colocado do lado do quadro, escrito que a professora ou o professor não poderiam, entre todas as coisas, falar em ser homem, ser mulher, porque, na verdade, eles proibiam tratar do gênero. E professores e professoras que tratam da dimensão de gênero, que enfrentam a formação desigual, que tratam questões até do desenvolvimento das crianças de uma forma a superar preconceitos e produzirem conhecimentos, como, por exemplo, tratam da menstruação, tratam da sexualidade. Quando um educador ou uma educadora trata de um tema assim, ele é condenado. Esse profissional está sendo atacado. E isso faz com que aumentem os abusos e a exploração sexual. Faz com que milhares de meninas tenham crianças, meninas que engravidam e dão à luz. Então, naquele aspecto que o Jefferson comentou, porque a direita ataca o direito de interrupção da gravidez de um corpo infantil, que só se tornou mulher numa condição social, cultural, mas também só viu seu corpo, mesmo sem se colocar na vida adulta, ser abusado violentamente. E aí eles querem que, eles impedem que essa criança, no primeiro momento, tenha uma condição na qual não mantenha a gestação, porque é um corpo infantil. Vai ser uma gestação de risco, porque é fruto da violência. Tudo que está na lei ampara, mas atrapalham a política pública. Então, esse debate terá que ser feito. Por mais que a gente fale da economia da eleição, que a gente não quer trabalhar, isso não são temas que eu creio que é errado quando as pessoas dizem assim, gente, são dos costumes. Não são dos costumes, são da existência humana. Os temas do feminismo são os temas da existência humana numa condição superior e diferente da qual a gente vive. Então, a batalha é dura. E para enfrentar o feminicídio, que é o ápice de uma violência que já vem ocorrendo por suas diferentes formas, tem que atuar na cultura e atuar em políticas públicas. Deputada, queria ir para o caso aí do Flávio Bolsonaro, que está em evidência, né? Veio à tona, né? Um ato que chocou o país e também boa parte dos parlamentares ligados à extrema-direita,
porque são áudios onde ele pede dinheiro para o banqueiro, e é muito dinheiro, e esse dinheiro vai para os Estados Unidos para depois voltar para o Brasil. O filme não tem contrato entre o Vorcaro e o Flávio Bolsonaro. As versões do Eduardo e do Flávio são desmentidas 24 horas depois, porque surge uma nova novidade. Ou seja, eu imagino aí no Congresso um certo mal-estar, para dizer o mínimo, entre os parlamentares da extrema-direita e da direita, né? O senhor acha que se o Supremo, que vai ter que analisar uma ação feita por parlamentares e também pela ABI, da inconstitucionalidade, da dosimetria, vai haver reações aí? Eles vão ter coragem de fazer aquela algazarra que eles fizeram quando aprovaram ou derrubaram o veto do presidente Lula? Olha, Florestan, aqui no Congresso, esses dias estão sendo até tão diferentes. A direita sempre tão proeminente, faladora, usando o microfone de uma forma verborrágica aqui na Câmara dos Deputados. Dezenas de direitos se inscrevendo, porque eles são a maioria, não é? Objetivamente. Se elegeu um Congresso inimigo do povo, com uma maioria que, se não for de fora para dentro pressionar, descaracteriza mesmo as matérias com melhor boa vontade, mais importantes, como agora está acontecendo com a PEC, pelo fim da jornada 6x1, que se deixar com a emenda da direita, se a emenda da direita for aprovada na 6x1, o trabalhador ou a trabalhadora vai poder trabalhar, ou seja, vai pressionado a trabalhar até 52 horas semanais. Hoje é 44. A única questão é que ficaria nos 5 dias. Então, dos 5 dias para trabalhar 52 horas. É óbvio que a gente tem que aprovar a PEC pelo fim da jornada 6x1, com a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais. E a direita que propõe aumentar para 52. Então, quando essas coisas estão acontecendo, eu fico pensando, a direita apareceu para apresentar essa emenda, mas sumiu do discurso fácil do plenário. Nenhum líder deles fala. Aliás, o líder deles, o Ciro Nogueira, mais envolvido com esse problema, ele que é do Senado Federal. Então, as lideranças aqui da direita estão muito quietas aqui no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, Florestan, eu avalio que a gente está numa condição que nós temos que seguir, sabe, deixando fogo alto para esses bolsonaristas se queimarem com a população. E o que eu percebo é que o Flávio Bolsonaro, ele está sendo desmascarado por si próprio a cada dia, muito bem como estou aqui apresentado. O que aconteceu com o Flávio Bolsonaro? Ele espantou o Brasil, teve que fazer uma coletiva. Espantou o Brasil não, mas teve que fazer uma coletiva de imprensa ontem, terça-feira, porque ele tinha que falar sobre a ida no Vorcaro depois que o Vorcaro saiu da cadeia e antes de voltar, na janela de tempo que o Vorcaro estava em casa. E ele não falou que ele teve uma outra vez com o Vorcaro. Ele teve com o Vorcaro em seguida da indicação dele como candidato à presidência da República. Qual será? Será que é sobre o filme? Que tristeza usarem um filme para corrupção que praticaram. Então, eu tenho a impressão que há setores, a pesquisa mostrou, só que depende de nós aprofundarmos isso. Vocês não concordam? De nós não nos acomodarmos nessa condição. Porque quem se acomoda perde pontos. Miola? Maria, eu tenho pensado cada dia, meditado sobre isso a cada dia, quando a gente vai vendo a magnitude do problema. Porque tudo é superlativo. Nós estamos falando de bilhões. Já mudou a escala, né, bilionária dos rombos, desfalques. Nós temos a Operação Carbono Oculto, que mostrou o esquema de roubos do setor de combustíveis, 40 bilhões. Nós temos a situação que, aliás, a Operação Carbono Oculto, que mostrou o PCC com 50 bilhões transitando na Faria Lima.
na Faria Lima. Nós temos um escândalo das lojas americanas, 40 bilhões. Agora o Master, que só do Fundo Garantidor de Crédito são 51 bilhões, ou algo próximo disso, além dos fundos previdenciários dos servidores públicos de estados e prefeituras governadas por bolsonaristas, que pode ultrapassar 80 bilhões de reais. O que eu tenho pensado, porque a gente tem um ecossistema que foi constituído a partir do governo Bolsonaro, né, sobretudo a partir do Bolsonaro, pode ter iniciado com o Temer, depois do golpe, mas foi o Bolsonaro. Tem um personagem nisso que chama Roberto Campos Neto, que ele que criou as condições institucionais, legais e operacionais para isso que é conhecido como fintechs, um nome, digamos, amistoso, mas que no fundo ele é instrumental para um esquema, né, brutal, né, e clandestino, secreto, de produção de dinheiro mediante desfalques e fraudes, lavagem de dinheiro, crime organizado, começa a se comunicar. Não te ocorre a hipótese que a mim está me ocorrendo, tenho pensado nisso e quero encontrar um elo de ligação com isso, de que nós estamos diante, o Master é uma pequena parte, talvez, de um esquema de financiamento e de construção de poder político da extrema-direita que tem formas bilionárias de remuneração, de viabilização, e que ele se comunica com a institucionalidade, porque a própria institucionalidade, no contexto desse capitalismo que produz capital fictício, é dinheiro produzindo dinheiro, ele vai se esparramando e tomando domínio de uma socialização, digamos, do crime em lugar de um projeto societário democrático e republicano. Não te ocorre algo desse estilo? Tenho pensado nisso de maneira, digamos, muito transparente, eu te comento isso, queria te ouvir, tu que estás convivendo com isso, tu vê as lideranças, senador de aluguel, não, o Ciro Nogueira. Então, como é que tu vê essa situação, digamos assim, de maneira sistêmica, Maria, mais estrutural? É sistêmico e estrutural. E a Câmara e o Senado talvez sejam os poderes que mais têm entranhado essa representação que sustenta este sistema e essa estrutura. Tu me desculpa te interromper, só para mencionar, porque o senador Renan Calheiros denunciou semana passada uma emenda que foi providenciada sobre comércio de gás estufa pelo Hugo Mota. Ele, alguns dias depois, a cunhada dele tem um empréstimo de 140 milhões do Banco Master. Tu entende isso? Está tudo dominado. Exato, sistêmico, estrutural e, portanto, articulado. Nós não sabemos qual é o tamanho desse esquema, mas é possível, como o Miola disse, que seja a ponta de um conjunto de estruturas que foram manipuladas e utilizadas, articuladas ou não, para o dinheiro do enriquecimento ilícito, portanto, a corrupção para enriquecimento, para mansões, para imóveis fora do Brasil, para uso, para o luxo, mas dos indivíduos envolvidos, políticos, empresários, enfim, falsos empresários, diga-se, e falsos políticos, mas ao mesmo tempo que um dinheiro para a riqueza e corrupção dos indivíduos, um dinheiro para a estrutura política, para o poder, para investimentos e reinvestimentos através de instrumentos como as fintechs e outros, enfim, apenas com o sentido de reproduzir esse bloco de poder e de interesse diante das questões nacionais. Porque, ao fim e ao cabo, tem duas questões sempre em debate na política. O caráter do Estado, a sua responsabilidade para com a sociedade, democracia e caráter do Estado. E a segunda questão justamente se liga à democracia, que é como essa sociedade pode se transformar continuamente numa sociedade melhor, ou se ela vai ficar parada no sistema que existe. E o que mais me chama a atenção na direita bolsonarista e na direita, de um modo geral, que a gente não tem que... Também a separação já não é a mais adequada, é que eles utilizam de todo um discurso falso, em todos os sentidos, mas que convenceu uma parcela enorme da sociedade brasileira. Isso, a nós,
deve incomodar o fato deles se dizerem contra o sistema. Contra o sistema, como ele se encontra restrito, o sistema eleitoral, o sistema político, o sistema econômico, o sistema agrário, o sistema educacional. Nós, da esquerda, podemos nos dizer que temos que enfrentar o sistema, nós não podemos nos acomodar à ordem, porque queremos uma sociedade diferente, economicamente, politicamente, socialmente dessa. Mas se a gente observar pelo lado da direita, a direita não é antissistema, ela é o sistema. E os Bolsonaros são a parte mais apodrecida do sistema político do Brasil. São a escória sendo utilizada para os interesses da elite. Porque essa elite brasileira que viaja todo o tempo para o exterior, que nada em dinheiro e que é brega pra caramba, essa elite do atraso, ela olha para tudo isso, olha para os Bolsonaros, tapa o nariz e se aproxima deles para tentar tirar o Lula e a esquerda. Sara? É verdade. E é uma crise estética também, né? Porque eles são, de fato, muito cafonas. Tem uma série de perguntas aqui, de colocações da nossa comunidade, muito carinho aqui de todo mundo, tá? Curioso, né, Florestan, que um tempo atrás, quando a gente falava de violência de gênero, as mulheres manifestavam muito carinho no nosso bate-papo. Hoje em dia, a gente não vê nenhum tipo de distinção, assim, os homens compraram mesmo essa briga e eles abraçam, né, e eles mostram muita solidariedade. A gente também tem uma audiência muito qualificada, né? Público muito sensível. O Zelito, ele fala assim, dinheiro para cá, dinheiro para lá, ninguém sabe onde é que está. Está nos armários dos candidatos ao legislativo para comprar e sequestrar votos, e tem uma maioria de inimigos do povo, para não deixar o Lula governar. A gente tem que ter uma maioria de amigos do povo. Um Congresso amigo do povo urge, né, deputada? Com certeza, e com as causas da população, né? E para isso depende da composição. Tem que saber de que classe tu vem, de que projeto tu vem, o que te traz até aqui. Ter sido alguém que defendeu direitos nas comunidades, nas escolas, como estudante, como jovem, como trabalhadora, trabalhador, morador de um lugar, ou que luta por serviços públicos. Quando a pessoa vem desse lado, eu acho que ela chega com um projeto que não só é individual, mas com um projeto de estar dentro dos partidos, dentro do campo democrático, defender a democracia, e, sobretudo, uma democracia mais qualificada, direta, porque os atrasos da democracia brasileira, do meu ponto de vista, eles se relacionam com ela ter parado no tempo. Ela parou no limite da eleição de 2 em 2 anos, para as prefeituras ou para o Congresso Nacional. Então, a gente vive uma democracia muito limitada e, teoricamente, já foi chamada, nesse caso, de baixa qualidade, mas eu acho que é mais grave do que de baixa qualidade. Foi uma democracia perdendo a potência, perdendo a vontade de se... E aí se isolando muito da opinião da população, que ficou... Tanto faz democracia. Durante uma parcela do tempo, esse bolsonarismo se alimentou disso. Sabe, as pessoas não queriam saber se era democrático ou ditadura. E tem o erro da gente, né? Porque a gente veio para o período tido democrático, totalmente ele não foi, mas obviamente ele rompeu com o período ditatorial a partir de 1985, mas a gente não fez a justiça de transição. E a direita foi vitoriosa em impedir a justiça de transição. Então aí a gente tem uma democracia muito incompleta, muito imperfeita, muito triste. Muito limitada. Não sei se eu posso fazer uma pergunta aqui final para Maria. Maria, até tu me alivia aqui a compartilhar com a responsabilidade de informar sobre a realidade política do Rio Grande do Sul. Mas queria que tu, de maneira muito, muito resumida, como tu avalias a eleição aqui no estado do Rio Grande do Sul, que ela tem um ineditismo, pela primeira vez o PT e o PDT, Lula e Brizola juntos, né, já numa chapa, nem mesmo em 98, quando o Brizola foi vice do Lula, foi possível uma aliança formal com o PDT numa chapa, né, e, portanto, tem esse ineditismo. E, por outro lado, tem uma realidade que a chapa da extrema-direita ela é genuinamente o Bolsomaster,
né? É o Zucco, esse coronel truculento, né, tenente-coronel truculento, que é um bolsonarista fanático, fanatizado, e a vice dele, ela pertence ao partido do senador de aluguel, que é presidente do PP, o Ciro Nogueira, né? Então nós temos uma chapa genuinamente... Como tu vê essa situação, a expectativa eleitoral, qual é o ânimo e o entusiasmo, né, que se tem numa possibilidade de interromper esses ciclos de governo nos últimos anos aqui no Estado, de governos conservadores e ultraliberais nesta eleição desse ano? Seria muito importante, porque os governos populares, com as diferenças que certamente o PT no período tinha do governo Colares, e com as diferenças que o PDT tinha em relação aos governos do Olívio e do Tarso, em alguns momentos mais de enfrentamento também, tenho certeza que de parte do PDT, de parte do PT, da área democrática do Rio Grande do Sul, a gente vê coisas positivas nesses 3 períodos do Rio Grande. Eu, particularmente, vejo, por óbvio, e no governo Olívio, no governo Tarso, e eu vejo como o Rio Grande do Sul foi um laboratório de excelentes políticas públicas, a começar e passando pelo Raul também, com seu trabalho, além do Olívio e do Tarso, no orçamento participativo de Porto Alegre, também existiu no Rio Grande do Sul. Bom, mas eu vejo como o Jefferson, a eleição do Rio Grande do Sul, com uma diferença das eleições anteriores. Nas eleições anteriores, Eduardo Leite, ele conseguiu... Foi o único lugar do Brasil, ou pelo menos que me chame mais atenção, em que o governador não foi da direita, maioria, ou da esquerda, ou do campo mais PSB, enfim, do campo democrático, PT. Eu estou referindo isso porque o que aconteceu com o Eduardo Leite é que ele tentou as 2 vezes e conseguiu entrar por um discurso centrista, que a gente criticou muito, mas que ele entrou. Então, o Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite tem tido atitudes que não são de centro, que, sabe, às vezes eu não gosto muito, ele vai muito lá, quando ele tem necessidade de criticar o presidente Lula, que é o polo democrático deste país, e para se transformar em alguém isento diante do bolsonarismo, quando o governador Eduardo Leite usa desse expediente, eu acho que ele vai para a direita. Porque quem vacila está indo para a direita. E eu estou referindo isso porque a diferença dessa eleição é que a gente não tem o Eduardo Leite. Ou seja, a gente não tem esse cara capaz do centro. Eu não vejo no Gabriel Souza, do MDB, esse caminho. O MDB é muito dividido, inclusive com a Prefeitura de Porto Alegre, para um lado diferente, por lado mais do Zucco. Agora, a candidatura do Zucco, ela tem densidade. Do Zucco e da Silvana Kovács. Tem densidade, é a direita. É a Arena. É a antiga Arena. É a ditadura, é o Médici. É o Geisel, os ditadores do Rio Grande do Sul, né? O Costa e Silva, também 3 gaúchos entre os generais ditadores do período da tortura. Então, eu vejo que a diferença é que não tem essa capacidade de centro. Vai ficar a bola, o Piratini, o Palácio Piratini, ele está hoje colocado como está o Brasil. Lula vence, e a democracia vence, o povo vence, ou o bolsonarismo, que a gente já sabe tudo que significa. O Rio Grande do Sul é Juliana Brizola e Edgar Preto, que formam e dão rosto a essa aliança inédita, positiva para a política gaúcha, que os partidos absorveram, lutaram, tinham posições diferentes. Eu mesmo queria que Edgar tivesse permanecido e depois debati, e chegamos a Juliana, chegamos à aliança com o PDT. O Edgar colocou nessa aliança, o PT levou para essa aliança junto com o Edgar. Todos os partidos já estavam aliados a Edgar. Então, a Juliana recebeu esse conjunto, mas recebeu muito bem. Recebeu como quem vai representar muito bem. E terá nossa dedicação e apoio à chapa Juliana e Edgar. Então, ou vence Juliana e Edgar com um projeto da democracia, diferença básica, do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e da democracia, ou vence o Zucco, que é pior do que tudo que já aconteceu. Me digam algo que ele fez na vivência política dele como deputado, nas coisas que participou. Não há nada, a não ser um quadro da direita que dava carona para o Bolsonaro no jet ski. Uma imagem ridícula. Ou a outra imagem ridícula do Zucco. Quando o governo dos Estados Unidos determinou o tarifaço, ele fez uma reunião aqui na Câmara dos Deputados, que está registrada em fotografias e vídeos, enrolado na bandeira americana. Cafona, né? A Sara falou, eu vou dizer, cafona e traidor.
É o militar Então, do Exército, isso né, Maria Rosa? Não vamos é esquecer polarizado, disso. o Rio Grande é polarizado. Militar do Exército, e é bom lembrar, né, que tudo para eles é nos Estados Unidos, inclusive fazer filme para fazer aportes financeiros longe da fiscalização brasileira, né? Falando em fiscalização brasileira, deputada, o ministro Flávio Dino acaba de pedir explicações à Câmara dos Deputados sobre a viagem do deputado federal, o Mário Frias, né, que está no exterior. Como a gente sabe, o deputado do PL viajou para o Bahrein na semana passada em uma visita organizada pela Embaixada do país do Oriente Médio. O Mário Frias... Olha as conexões, olha o tamanho das conexões. Ou das joias, é disso? Aquilo que nós comentávamos antes, a família tem uma predileção pelos Emirados Árabes, por Dubai. Né? Então, eu acho que vale a pena, viu, Maria, se dedicar um pouco a esse novelo. Fui pegar entinaria, trazer muamba, trocaram. Gente, é muita corrupção. Ele tem muito que explicar, né, o Mário Frias, porque ele não pode sair. O deputado que sai do país, a lei determina que ele precisa avisar a Câmara dos Deputados. Não sei se ele fez ou não, ele pode ter sido sem avisar. Por isso que autorização prévia, não é isso? Qualquer servidor público tem que pedir autorização prévia para viajar ao exterior. Qualquer servidor público. E eu presumo que um deputado federal tem que pedir autorização para a mesa da Câmara dos Deputados poder se ausentar do país. Eu presumo isso. Sim, e principalmente se for uma missão institucional. Não, a missão, por exemplo, se ele estava numa embaixada com algo que a Câmara foi convidado e ele foi designado a representar, o que ele foi convidado e pediu para ser designado pela Câmara, e a Câmara aí aceitou que aquele evento mereceria ter um representante, isso ele tem, né? Sim, o presidente da Câmara tem que assinar a autorização. Tu recebe a delegação assinada pelo presidente, que está ciente que saiu da casa da presidente. Deputada, não, é que o Mário Frias... estão procurando ele há mais de um mês, o oficial de justiça. Exato. Né? Porque tem que notificá-lo. Porque tem que notificá-lo sobre a questão do repasse de emendas parlamentares a organizações não governamentais, as ONGs, né? Que estavam ali ligadas à produção do filme, né? O Dark Horse. E aí o Dino quer saber, porque é uma questão de doido, porque eles criam essas emendas para o filme e o filme não foi registrado no Brasil, foi registrado nos Estados Unidos. O dinheiro foi mandado para os Estados Unidos e o filme foi rodado no Brasil. Ou seja, não tem transparência nenhuma. Como é que uma emenda parlamentar com dinheiro público do país vai para os Estados Unidos? Me explica isso, né? E é isso que ele vai ter que explicar, deputada. Olha, eu não creio que a gente vai receber nenhuma explicação. Eu quero saber como a justiça vai tratar isso. Como isso será tratado? O grau de crime, o envolvimento com tantas coisas é tão danoso ao país. O que essas pessoas praticam contra a cultura política, naturalizando o mau uso do recurso público, o uso da população, o enganar da população por motivos religiosos ou por motivos tidos como morais, né? Como individuais, enfim. O incentivo ao preconceito, a gente falou da misoginia, então eu digo a vocês, acho que a gente está diante de desafios muito grandes mesmo, porque o mal que essas pessoas produzem, a gente estava falando agora que a dimensão cultural do feminicídio é essencial para enfrentar a morte das mulheres, a violência contra a mulher, todo o machismo, toda a opressão. A gente falou agorinha disso. Pensem o que produzem esses homens, mulheres poucas, mas esses homens que criaram toda essa corrupção que agora a gente está descobrindo. Que bom, estamos descobrindo, serão punidos, tomara que sejam punidos, mas ao mesmo tempo eles criaram na sociedade uma camada a mais de naturalização de que política é sujo, de que é ruim, de que tem gente ruim, ou então de que eles são os deuses e a gente está mentindo. Então, o mal que fazem a subjetividade nacional,
além do mal que fazem pela corrupção e desvio de dinheiro e roubo do dinheiro público, porque sempre tem dinheiro público envolvido, isso é imensurável. Muito bem, deputada, queria agradecer muito a sua participação aqui no Boa Noite. Foi excelente a nossa conversa, a nossa audiência adorou e espero que a senhora tenha sucesso aí no Rio Grande do Sul, continue combativa, né, cumprindo as funções que a gente espera de um parlamentar. Parabéns pelo seu trabalho, espero que a senhora retorne em breve aqui para trazer boas notícias. Um grande abraço. Muito obrigada, Florestan, Sara, Miola e todo mundo que participou. Super feliz, estou falando aqui com vocês da Câmara dos Deputados e acompanhando paralelamente também sessões, enfim, mas aqui hoje o nosso trabalho está muito forte. Eu queria dizer isso para a população. Hoje a gente acantonou a direita juntos e juntas. Vocês daí, do outro lado, né, da tela, e eu desse lado de cá, a gente junto, mas a gente está conseguindo colocar a direita para o lugar dela. Obrigada, viu? Obrigado, um abraço. Boa noite, Maria. Tchau, tchau.